Para aprofundar esse assunto, nós vamos conversar agora com Vera Chemin. Ela é advogada constitucionalista. Boa noite, doutora Vera. Obrigado por participar aqui do Jornal SBT News. Boa noite, Celso. Boa noite a toda a sua audiência. E como eu já tenho falado de outras vezes que eu já participei aí, é um prazer estarmos aqui para discutir, iniciarmos mais um debate. Doutora Vera, eu começo perguntando, existe risco de agravamento da tensão entre o STF e o Congresso diante dessa decisão? Creio que sim, Celso. Nós temos aí vários problemas, inclusive que os jornalistas, um deles aliás, é crucial, que um dos jornalistas abordou agora há pouco, que eu escutei, e que é justamente aquilo que eu iria colocar para você. Bom, vamos colocar, em primeiro lugar, do ponto de vista da relação entre os três poderes da República. No tocante, então, à relação entre o poder legislativo e o poder judiciário, a gente não pode concordar. Olha, eu não estou entrando no mérito ainda da questão dos penduricados. Estou apenas colocando que não se pode concordar com uma decisão monocrática de um ministro do Poder Judiciário que venha a determinar para o Poder Legislativo o que ele deve ou não fazer. Se ele deve legislar uma lei, se ele não deve legislar, qual seria o tema a ser proposto, até porque se trata de um princípio do respeito ao princípio da separação dos poderes e por conta também do fato de que essa decisão, conforme eu acabei de colocar, é monocrática. A gente sabe, obviamente, que a primeira parte da decisão vai ser referendada, talvez até a segunda parte, que foi o complemento, vai ser referendada, sim, pelo plenário do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. Mas, de novo, é preciso respeitar o Poder Legislativo, ele é que sabe qual é o momento político de criar ou não uma lei, ele sabe, ele tem o termômetro na mão com relação àquilo que a sociedade pensa, então, portanto, há sim elementos para a gente chegar à conclusão de que, a despeito da ilegalidade do que a gente entende por penduricalhos, obviamente que essa decisão ela está sendo de caráter autoritário, né, relativamente a um outro poder que tem total autonomia garantida pela Constituição Federal. Doutora Vera, o César Feitosa tem uma pergunta para a senhora. Doutora, eu queria entender um pouco do tamanho dessa decisão e qual que é o real impacto dela, porque o ministro Flávio Dino diz, na decisão inicial, do dia 5 de fevereiro, que os órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário precisam revisar em 60 dias quais são os penduricalhos que são pagos e eliminar aqueles que não estão previstos em lei. Mas o que acontece, o que a gente tem acompanhado nesses últimos anos, é a aprovação de uma lei no Congresso Nacional, depois ser reinterpretada pelos conselhos, tanto o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público e alguns outros, de uma forma mais expansiva. Dessa forma, eles acabam criando novos penduricalhos que eles julgam estar previstos na legislação e fazem esses pagamentos retroativos, etc. Queria entender o que dá para se entender como penduricalho que não está previsto em lei, que está sendo pago, para a gente ter uma ideia de qual que pode ser o verdadeiro impacto dessa decisão, se vai ter um grande ou um pequeno impacto. Boa noite, César. É um prazer falar com você também. É uma ótima pergunta. É exatamente isso. O que a gente entende por penduricalhos? Penduricalhos correspondem a verbas indenizatórias que sem previsão legal, ou seja,
qualquer tipo, já vou colocar exemplo daqui a pouco, qualquer tipo de verba indenizatória que não esteja prevista em nenhum diploma legal. Aí sim, essa verba não seria nem indenizatória, seria realmente um penduricado. O que não se pode confundir, César, com uma verba indenizatória propriamente dita, que está exaustivamente prevista não só na legislação, como, por exemplo, a Lei 8.112, que regulamenta a conduta dos servidores públicos federais, tá? Como realmente o artigo 37 da Constituição também já está fixando ali o limite remuneratório de cada cargo público nos 3 poderes e em cada esfera de governo, tá? E, além disso, o que nós temos que colocar aqui? O que nós entendemos por verba indenizatória? Vamos voltar de novo lá ao que eu falei. Uma verba indenizatória, ela é legalmente concedida, tá? E diz respeito, vou dar um exemplo, a estadia de um funcionário público que precisa se locomover para uma outra sede, para uma outra cidade, então ele vai ter despesas eventuais, olha a palavra-chave, eventuais, transitórias, que remetem à estadia, passagem, ou então auxílio moradia, despesa de instalação em outro lugar, e assim por diante. Diferentemente de uma verba remuneratória, olha só, a verba remuneratória ela tem caráter permanente, ela se incorpora ao vencimento básico do funcionário público, razão pela qual a verba remuneratória não pode extrapolar o teto remuneratório constitucional, que é de aproximadamente R$46 mil, que corresponde aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Já uma verba indenizatória, por ser transitória, por ser temporária, eventual, ela pode sim ultrapassar, extrapolar o teto remuneratório constitucional, mas, conforme eu falei, desde que ela esteja prevista em lei. Diferentemente, por exemplo, do que foi colocado aí pelo próprio ministro Dino, por exemplo, auxílio peru, auxílio panetone, isso corresponde a um abuso exponencial que deve sim ser extirpado da administração pública federal no âmbito dos 3 poderes públicos. Nós sabemos que nós temos muitos abusos nesse sentido, mas honorários advocatícios, por exemplo, que é o que estão pleiteando esses procuradores de um município de São Paulo, porque o próprio STF já decidiu no passado que procuradores podem ganhar o equivalente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, portanto, os honorários advocatícios que eles estariam pleiteando nessa reclamação constitucional, eles são não só legais, como também foram concedidos pelo Supremo Tribunal Federal na sua jurisprudência no passado recente. Então, de novo, nós temos que discernir bem sobre o que é um penduricalho, propriamente dito, uma verba remuneratória e uma verba indenizatória. E só para constar, uma verba remuneratória que não pode extrapolar o teto remuneratório constitucional por exemplo, um adicional por tempo de serviço, um adicional de férias, gratificações. Aí sim, o somatório de tudo isso, se extrapolar o teto remuneratório constitucional, aí nós temos uma situação inconstitucional que vai ao encontro daquilo que o ministro Flávio Dino já colocou. Mas eu teria uma outra questão importante para colocar, não sei se eu coloco agora, que diz respeito à decisão que o ministro Flávio Dino colocou no âmbito de uma reclamação constitucional e que limite teria essa decisão no âmbito de uma reclamação constitucional. E aí cabe a vocês se eu posso ou não colocar. Doutora Vera, quem tem uma pergunta para a senhora também é o Ranier Bragon. Ranier.
Oi, doutora, boa noite. Eu queria voltar ao tema da decisão do ministro Flávio Dino que impede o Legislativo, o Congresso e os demais legislativos a aprovarem leis. Caso isso não seja modificado na decisão do plenário do Supremo, qual recurso resta ao Congresso Nacional, por exemplo, diante de uma determinação como essa? Então, boa noite, Ramiro, também é um prazer falar com você. Essa questão é bastante complexa. O máximo que poderia ocorrer aí é o Congresso tentar dialogar com o Supremo nesse sentido, para que se obtenha um consenso a esse respeito. Veja só como essa questão é importante. A decisão do ministro Flávio Dino, como eu mencionei agora há pouco, ela se dá no âmbito de uma reclamação constitucional que foi ajuizada pelos procuradores municipais. Qual era a demanda? A demanda era de que eles poderiam ganhar o valor equivalente aos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal em forma de honorários advocatícios, uma vez que o Supremo já teria decidido a esse respeito no passado. Então, essa é a demanda. Agora, veja bem, o ministro Flávio Dino suspendeu os penduricalhos, tá certo, a partir do momento que você tenha a comprovação de que alguém esteja ganhando realmente penduricalhos que não tem previsão legal, tem mais que realmente suspender e não deixar que essa situação siga adiante. Como eu falei, há muitos abusos aí no âmbito da administração pública federal. No entanto, o que é importante aí? A reclamação constitucional, ela tem um caráter misto, ela tem um caráter difuso, que remete a casos concretos, como é esse dos procuradores municipais, e a demanda que eles colocaram nessa reclamação, né? E, por outro lado, tá? Ela tem um caráter também de abstrato, mas, apesar disso, pelo fato dela ser uma ação autônoma, ela tem que se limitar àquilo que a parte está pedindo, àquilo que as partes estão demandando. Razão pela qual, nesse aspecto, o ministro Flávio Dino está extrapolando, quer dizer, ele está criando novas decisões, ele está remetendo a decisão dele muito além daquilo que os procuradores municipais pediram. Ou seja, esse tipo de decisão do ministro Flávio Dino teria que ser dada no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma ação de controle, declaratória, de constitucionalidade, uma DPF também, ou seja, uma ação de caráter abstrato, em que nós não temos partes e que aí sim o Supremo pode decidir da forma como ele achar conveniente, tá? E não extrapolar daquilo que está acontecendo atualmente no âmbito dessa reclamação constitucional. Veja bem, a finalidade de uma reclamação constitucional, quando a parte ajuiza uma reclamação, é porque ela quer que uma decisão do Supremo seja respeitada. Ótimo, até aí ótimo. O que foi que o Supremo decidiu? Decidiu que os procuradores poderiam ganhar o equivalente ao subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal num passado recente. E foi essa a intenção dos procuradores. Em cima disso, o que o Flávio Dino decide? Suspende todos os penduricalhos, que, segundo ele, não estão previstos em lei, até concordo, tá? E mais, como se não bastasse uma decisão monocrática, é uma decisão liminar, complementada liminarmente por esta outra de hoje, que proíbe, conforme você me perguntou, proíbe a confecção de novas leis por assembleias dos estados e pela Câmara dos Vereadores dos municípios, até que essa questão seja decidida por meio de uma criação de uma lei nacional
pelo Congresso Nacional. E agora sim, eu vou dar um ponto a favor dele. Lá no parágrafo 11º do artigo 37 da Constituição Federal, está previsto, por meio da emenda constitucional mais recente, que é a 135 de 2024, que verbas indenizatórias poderão sim extrapolar o teto remuneratório constitucional, como eu já havia afirmado para vocês, desde que haja, aí houve a mudança, uma lei ordinária federal aprovada pelo Congresso Nacional em caráter nacional. Ou seja, essa lei, qual é o objetivo do ministro Flávio Dino? Que se uniformize a regulamentação das verbas indenizatórias. Contudo, conforme eu já falei, isso está extrapolando o pedido da parte no âmbito de uma reclamação constitucional e, além disso, nós já temos inúmeras leis que tratam disso, como a própria Lei 8.112 e a própria Constituição, que determina ali os limites remuneratórios. Então, temos dois lados, Rani. Dois lados. Quer dizer, o que o Congresso pode fazer a esse respeito? É um diálogo entre os dois poderes. É o que se pode fazer a partir do momento que nós estamos constatando há muito tempo que o Supremo Tribunal Federal ele vem extrapolando no que diz respeito à sua função jurisdicional, tá? E muitas vezes contrariando a sua própria jurisprudência. Mas notando de novo, claro que nós temos que diminuir sensivelmente, eliminar esses abusos que realmente existem. Doutora Vera Chemin, advogada constitucionalista, mais uma vez nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite para a senhora. Obrigado. Boa noite, Celso. Boa noite a toda a sua audiência, e ao Ramian, e também ao César. E muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima.